people. Tô achando que a minha câmera tá meio suja. Jesus, misericórdia. Então, vamos chegando aqui no Terapia em Ação. Nosso assunto de hoje tá no fervo. Temos muitas coisas interessantes para falar. Simone, bem-vinda! Essa semana nossa saga vai ser sobre destrinchando a boazinha que existe em mim, a agradadora compulsiva que existe em mim, o agradador compulsivo que existe em mim. Estaremos aqui desvendando todos esses mistérios. Boa noite, Cici, number one hoje! Não. Quase sempre, né, Cici? Você chegando como a número 1 aqui. Ai, Rô, que saudade, mulher! Aqui com a gente na live, show de bola, Camila, gente, toda a família, que Camiloca também é da família, né, Rô? É, todo mundo junto, bora mandar aviãozinho, todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso Terapia em Ação. Hoje a gente vai dar continuidade a essa saga, né? Nós estamos na saga da Síndrome da Boazinha. Nós vamos tratar de explicar, de compreender como que se dá essa questão de sermos agradadores compulsivos, de que forma que isso acontece, por que a gente faz isso. E hoje é o dia da gente falar. Ontem nós falamos dos 10 mandamentos dos agradadores compulsivos. Nós explicamos lá os 10 mandamentos. Você que esteve aqui ontem já sabe mais ou menos, já fez mais ou menos o seu teste, sabe se você está indo bem ou se você está meio que patinando aí nesse lugar difícil, né? De ser um agradador compulsivo. E hoje a gente vai ver o outro lado da moeda. Porque o agradador compulsivo e os 10 mandamentos do agradador compulsivo é tudo aquilo que ele se dispõe a fazer pelo outro. É tudo aquilo que ele se dispõe a doar, a fazer, a entregar. Mas por trás, né, de toda moeda tem dois lados, o agradador compulsivo também vai trazer para a gente agora o outro lado da moeda, que são os 7 deveres fatais. Nós vamos então perceber qual é o outro lado da moeda. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou pedindo aqui pro Mozão. Mozão, me traz uma kombucha. Por favor. Tô com sede. Gente, o dia foi tão louco hoje, tão louco, que eu esqueci de colocar o aviso para vocês que ia ter live. Mas eu tinha falado ontem, né? Eu esqueci de colocar o cartaz que a gente ia ter live da continuação hoje desse assunto tão interessante que é quando somos, né, agradadores compulsivos e tentando lidar com essa boazinha, com esse bonzinho que há em mim. Tem só um golinho, ó. Essa garrafa tá vazia. Gente, não é vinho, ok? É kombucha. É um chá maravilhoso que eu adoro. Obrigada, meu amor. Tomem kombucha, gente. Tá vendo que tem umas bolinhas? Dá pra ver? Kombucha é um chá maravilhoso que faz super bem, não é? Super bem. E eu fazendo propaganda, eu acho que o pessoal aqui de Portugal, da marca da kombucha, tinha que me pagar um patrocínio, porque eu falo dessa kombucha todo dia. Como cai bem. É isso aqui, gente, tá vendo? Essa aqui é uma marca aqui de Portugal, kombucha. Tem eu acho que é uma bactéria que chama Scooby. E aí essa bactéria faz esse chá junto mistura chá verde com essa bactéria. E aí, gente, é um probiótico maravilhoso para o estômago, para o intestino. Tem uma coisinha meio de refrigerante, tem um gásinho. E aí é uma delícia. Então, eu, se fosse vocês, experimentava uma kombuchinha de vez em quando, faz muito bem. Então, recapitulando, ontem nós falamos sobre a síndrome da boazinha, sobre essa coisa de ser agradador compulsivo, agradadora compulsiva. A Rosângela falou, eu? Já tá se denunciando, Rô? Eita, nós vamos ter muito que trabalhar no Cura 360, mulher. Vamos botar tudo isso no lugar, ó. Lembrando
que um dos protocolos de atendimento que a gente tem dentro do Cura 360, que é o protocolo de dependência emocional, dentro do protocolo de dependência emocional tem o protocolo de agradadores compulsivos. E a gente vai trabalhar isso enquanto aprende, não é? Essa é a nossa filosofia. Ontem nós falamos dos 10 mandamentos, então, dos agradadores compulsivos, de como esse agradador compulsivo se coloca à disposição, o quanto ele faz, o quanto ele está sempre ali para resolver o problema de todo mundo, o quanto ele não se prioriza, né? Você esteve aqui ontem e assistiu. Nós falamos sobre todos esses mecanismos, da onde eles vêm, como eles nascem. Se você não pegou a aula de ontem, o aulão da GEL, assiste, que está no nosso feed e também está no nosso YouTube. No nosso YouTube fica até mais fácil de achar, porque tem lá aulão da GEL, tá tudo numerado e aí você vai ter lá os títulos direitinho para você encontrar, ok? E hoje, então, a gente vai falar desses 7 deveres fatais, né? Então, vamos entender aqui, né? A síndrome de agradar compulsivamente envolve, então, uma série de expectativas acerca de como as outras pessoas deveriam nos tratar. Olha que coisa interessante. Boa noite, Cleide! A gente, quando fala sobre os agradadores compulsivos, a gente tem uma ideia de que a gente está falando de uma pessoa que só sabe de como é e como deveria ser tratar o outro. Quando a gente vê uma pessoa se anulando, agradando o outro, deixando de fazer algo por si, se tornando o salvador da pátria, né? Se tornando aquele que resolve todas as coisas, né? Não negando jamais uma solicitação ou um pedido, a gente tem a impressão de que o objetivo e a expectativa dessa pessoa é acerca de como ela precisa tratar o outro. Só que, na verdade, não é isso. A grande verdade é que os agradadores compulsivos, eles têm uma ilusão de que através do seu comportamento agradador, as pessoas aprenderão com ela como é que elas devem tratar a ela mesma. Então, toda vez que um agradador compulsivo se anula por você, toda vez que um agradador compulsivo se tira da prioridade, ok? Para o outro, na verdade, no fundo, ela está esperando o quê? Que o outro retribua, aprenda com ela. Né? Então, eu estou aqui me sacrificando por você, eu estou aqui fazendo tudo isso por você, só que dentro do coração dessa pessoa fica sempre a expectativa de que haja o quê? Uma retribuição nesse comportamento. Se eu priorizo você, você também tem que me priorizar. Se eu cuido de você, o certo é que você também cuide de mim. Se eu estou fazendo tudo que eu posso, sacrificando tudo que eu tenho para te agradar, por que quando eu preciso você não me retribui? Você não faz isso por mim também? Tá? Então, isso é um ponto muito interessante, porque na verdade, por detrás desse comportamento de agradar, não está única e simplesmente uma vontade de servir, está, como a gente falou ontem, uma necessidade de ser visto pelo fazer. Então, se eu compreendi que para eu ser amada eu preciso fazer, então se a pessoa me amar, o reconhecimento desse amor vai ser fazer alguma coisa por mim também. Então, vamos entender. A síndrome de agradar compulsivamente envolve uma série de expectativas acerca do que as outras pessoas deveriam fazer, de como essas pessoas deveriam tratá-la, né? Considerando o quão agradável você é, o quanto você se esforça por fazer ela ou elas ou essas pessoas felizes. É o que a Rosângela colocou aqui, reciprocidade. É como se a pessoa fazedora, a pessoa agradadora, ela tivesse o tempo todo esperando então o quê? A reciprocidade.
E ela, então, ao perceber que essa reciprocidade não acontece, ela vai ficar com muitos sentimentos presos. Por quê? Porque para um agradador compulsivo, não é permitido também expressar muito as suas emoções negativas. Então, essa pessoa cai numa grande armadilha, porque ela fica numa expectativa e por dentro ela está fervendo, porque ela não é capaz de chegar e dizer. Ela só vai falar quando ela está naquele ponto máximo e aí é aquele ponto de explosão. A Rosângela falando, eu sou assim. Eu gosto, sabe do que, gente? Eu gosto que as pessoas que entram aqui nessa live, as pessoas que entram no Cura 360, que entram no Terapia em Ação, é tudo umas pessoas que tá com vontade de reconhecer a sua sombra, de dizer assim, eu faço isso mesmo, tô aqui, tô dando minha cara, né, Rosângela? Assim, ó, tô dando a cara para bater, tô falando que faço, sou assim. Esse é o começo, gente, da cura. Esse é o começo da transformação. Obrigada, Rô, por você estar se expondo, se colocando aqui, porque não é fácil a gente reconhecer, não é fácil, né? E se explode, ainda vem a culpa. É isso mesmo, Simone! Porque guarda... Aí a Rosângela, quando eu explodo, sai de baixo. Por quê? Porque vai virando uma panela de pressão, né? Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Então vamos entender. Muitas dessas expectativas em relação aos outros se relaciona na categoria do que, gente? Dos deveres ocultos. Ou seja, estão implícitos nos mandamentos acima ou são consequência deles. Que mandamentos acima? Aqueles 10 mandamentos que nós falamos ontem. Os mandamentos dos agradadores compulsivos. A Rosângela falou assim, eu tenho descendência alemã. Eita, nós! Quando vem rosh, já vem com sotaque e tudo, com aquela energia. Eita, nós! Então, vamos lá. Então, toda essa expectativa, ela é gerada, ela é criada em todos aqueles 10 mandamentos que nós falamos ontem, os 10 mandamentos dos agradadores compulsivos, que passa, né, por devo sempre ouvir os problemas dos outros e fazer o melhor para resolvê-los, ser sempre agradável e nunca magoar ninguém, devo colocar as pessoas em primeiro lugar, mesmo que antes de mim, jamais negar uma solicitação. Nós falamos 10 mandamentos, eu trouxe aqui alguns para relembrar vocês. Só que a pessoa que tem essa síndrome de agradar, ela no fundo, ela vai estar esperando, como a Rosângela bem falou, a reciprocidade. E quando a reciprocidade não vem, uma carga de sentimentos negativos vem. Então, é o que a gente vai dizer aqui. Como os sentimentos negativos com relação aos outros, a raiva, o ressentimento e a decepção, é como se fosse uma área proibida, né? Por quê? Porque faz parte lá do nosso 8º mandamento. Qual é o 8º mandamento? Devo sempre estar feliz e nunca demonstrar qualquer sentimento negativo com relação aos outros. Então, quando essa raiva vem, quando esse ressentimento vem, como ela tem essa proibição, ela vai guardando essa emoção negativa, né, para não demonstrar. E isso é uma grande armadilha. Aí vamos lá, porque Simone já trouxe o adiantamento. O que acontece? Que a armadilha é essa? Ponto número 1. A pessoa se sente culpada por ter sentimentos negativos com relação às outras pessoas. Você vê que a galera aqui já está se denunciando, né? Já está se denunciando. Então, o primeiro ponto, a pessoa se sente culpada por estar sentindo raiva, como a Rosângela falou, por estar sentindo, né, que o outro está devendo um ato de reciprocidade. E 2, depois desse momento, dessa culpa pelos sentimentos negativos que sentiu, a pessoa passa a culpar a si própria por não agradar os outros o suficiente para extrair deles um retorno consistente e positivo. Então, primeiro, cria-se uma grande expectativa, eu estou fazendo com expectativas de retorno. A pessoa não me retorna, eu sinto raiva, fico muito chateada.
Sinto culpa por estar com raiva, porque faz parte dos mandamentos fazer tudo, né? E não ter sentimentos negativos. E aí depois que eu sinto raiva das outras pessoas, né? Eu sinto culpa por ter esses sentimentos negativos e depois passo a me culpar pelo fato de não ter sido suficientemente boa para que essa pessoa tivesse um estímulo real e positivo para fazer o processo de retribuição. Gente, que peso, não é? Que peso, que bagagem, que pesado, né? Parece até um teto de chumbo na mente desse ser humaninho, não é? Uma coisa bem pesada. Parece que sempre falho, foi o que a Rosângela falou. Primeiro vem a frustração, né? Você faz, vem a frustração, da frustração vem a raiva, da raiva vem a culpa e depois uma culpa ainda, a culpa de sentir raiva e depois a culpa de não ser suficientemente boa para que o outro se dê o trabalho de agir com reciprocidade. Olha o nível do peso dessa mala. Quantas toneladas tem dentro dessa mala? Essa é a pergunta que não quer calar, não é? Quantas toneladas tem essa mala que você está carregando? E agora nós vamos destrinchar os 7 deveres fatais. Como é que esse agradador compulsivo, que essa boazinha que habita em mim, cobra, sente? Quais são então esses 7 deveres fatais? Pega aí o seu papel e sua caneta e vai anotando seus pontos. Você vai me dizer se você tem, se você se identifica com o que eu vou trazer aqui para você. Número 1. As pessoas devem ser gratas a mim e me amar por todas as coisas que eu faço por elas. Você tem essa sensação? Poxa, eu fiz tanto por essa pessoa que ela deveria ser grata e me amar pelas coisas que eu fiz por ela. A Rosângela colocou, não me sinto valorizada por quem eu sou. Isso é o ponto, Rô, que a gente explicou na aula de ontem. Todo agradador compulsivo, ele não se sente valorizado pelo que ele é. Ele só se sente valorizado pelo que ele faz. Ele aprendeu isso quando era criança. Que não é o que ele era, não era o ser dele que era importante, era o fazer dele. A gente explicou todos esses mecanismos ontem, né? Que é aquela coisa assim... A criança tira 8 na prova. O pai chega e fala assim, foi bom, mas poderia ser melhor. E a pessoa vai e tira o 10. Aí o pai fala assim, não fez mais que sua obrigação. Essa pessoa nunca é compensada. Ela nunca é compensada. Aí ela vai e faz mais um pouco. Ok, agora melhorou, né? Então tá bom, aí ganha uma migalha de aprovação. Essa pessoa, ela nunca é aprovada pelo que ela é. Ela tá sempre sendo avaliada pelo que ela faz. E por isso ela se torna um fazedor compulsivo. Porque ela não vê valor em si. Ela não aprendeu sobre ser, ela aprendeu sobre fazer. Não é? Então o agradador compulsivo, ele não aprendeu sobre ser. Ele aprendeu sobre fazer. Tá? Então... Vamos voltar aqui para os 7 deveres fatais, né? As regras da agradadora sobre como as pessoas a devem tratar. A gente está falando aqui das regras que a boazinha coloca para os outros, né? Depois que ela cumpriu todos os 10 mandamentos do bom comportamento, da ser a melhor fazedora do mundo, a gente vai ter também agora sobre o ponto de vista da boazinha ou do bonzinho, da agradadora ou do agradador, aquilo que ele considera que seja a obrigação do outro, né? Então, as pessoas devem ser gratas a mim e me amar por todas as coisas que eu faço por elas. Marcou pontos? Marca aí para eu saber. Marca depois aí pra gente conversar sobre isso. Segundo dever. As pessoas devem sempre gostar de mim e me aprovar pelo quanto me esforço para agradá-las. As pessoas devem sempre gostar de mim e me aprovar
pelo quanto me esforço para agradá-las. Anota aí. A Rosângela colocou: meu cunhado em 1981 me disse que 10 era necessário ao invés de 7,5 após 0,5 no começo do meu colégio. É isso, né? Então nunca tá bom. 7,5 não é bom, não é? Então é tipo isso. Nunca nada tá bom. Ritinha! Bem-vinda, meu amor! Fafá, vocês todos que estão chegando aí, grandes beijos. Vamos lá então agora para o terceiro dever fatal. As pessoas nunca devem me rejeitar ou criticar, já que sempre tento corresponder aos seus desejos e expectativas. Então, o bonzinho, o agradador compulsivo, ele não aceita que o outro o critique. Como ele não emite palavras negativas sobre o outro, ela evita. Quando ela recebe qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de lembrete, qualquer tipo de situação do gênero, ela se abstém, ela guarda aquilo, mas na verdade ela está bastante aborrecida. Por quê? Porque ela não aceita ser criticada. Poxa, eu engulo todos os sapos do mundo, eu deixo tudo passar, e você vai vir agora aqui me criticar? Você não vai ter compaixão de mim? Eu que sou tão boa para você? Ok? E vamos lá. Quarto dever fatal. As pessoas devem ser boas e atenciosas comigo em retribuição ao quanto as trato bem. As pessoas devem ser boas e atenciosas comigo em retribuição ao quanto as trato bem. Tudo isso, gente, é a nível inconsciente e a gente verbaliza isso. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não quero nada em troca. Mas, poxa, eu trato essa pessoa tão bem que ela tinha que me tratar bem. Tá ali impregnado na nossa psique. A gente até acha que não tá cobrando, que não tá fazendo para ter nada em troca. Mas tá. Quinta regra, né? Quinta regra entre os 7 deveres fatais. As pessoas jamais devem me magoar ou me tratar injustamente, já que sou tão legal com elas. As pessoas jamais devem me magoar ou me tratar injustamente, já que eu sou tão legal com elas. Sexta regra. As pessoas jamais devem me deixar ou abandonar, já que eu sempre faço para elas tudo o que elas precisam. As pessoas jamais devem me deixar ou abandonar, já que eu faço para elas tudo o que elas precisam. E sétima regra. As pessoas jamais devem ficar com raiva de mim, pois faria qualquer coisa para evitar conflitos, raiva ou confrontações com elas. Então, as pessoas jamais deveriam ficar com raiva de mim, pois faria qualquer coisa para evitar raiva ou confrontações com elas. Então, é muito importante que a gente perceba que não existe, né, pagamento antecipado e não existe brinde sem fatura, tá? Tudo aquilo que um agradador compulsivo faz, baseado nesse senso de não ser amado pelo que é diferente, tá, gente? A gente precisa compreender que, sim, nós podemos ser generosos, nós podemos ser compassivos, nós podemos nos dedicar, nós podemos nos doar aos outros, mas, porém, contudo, todavia, a gente vai fazer isso sem peso, sem apresentação de fatura, quando nós estamos curados. E o que é estar curado nesse aspecto? É quando eu estou em harmonia com o meu ser. É quando eu me aceito como um ser, né? Como eu sinto que eu tenho valor pelo que eu sou. Porque eu existo. Porque eu estou aqui no mundo. Né? O meu valor, ele é intrínseco. Ele é inerente ao que eu faço, à minha profissão, ao quanto eu me dedico ao outro, ao quanto eu dei de dinheiro, ao quanto eu dei de trabalho. Não importa, né? Quando a gente está centrado no ser, quando a gente está centrado na nossa essência, quando nós estamos conectados com a nossa espiritualidade, com o nosso ser essencial,
Nós, quando temos algum ato de bondade, algum ato de cuidado, esse ato vai ser desprovido de fatura no final. Porém, a boazinha, o bonzinho, o agradador compulsivo, como ele faz isso como uma moeda de troca, porque é como se eu não sou. A minha moeda de troca é o meu fazer. Para eu ter algum tipo de amor, eu vou fazer. Quando essa moeda não é bem recebida, ou quando a pessoa recebe, mas não devolve, vem todo esse conteúdo traumático, todo esse sentimento de vazio, todo esse sentimento de tristeza, de derrota, de falta de valor, vem à tona. E aí, nesse momento em que toda essa raiva começa a ferver dentro desse ser humaninho, que aí ele vai da frustração à culpa, né? Da culpa do sentimento negativo. Depois ele passa a se sentir indigno e a se culpar por não ser capaz de gerar no outro um sentimento de reciprocidade. Depois disso tudo, né? Essa pessoa vai, no fim das contas, apresentar uma fatura. Vai dizer, olha aqui tudo que eu fiz para você. Isso. Né? Essas regras, elas são implícitas. O agradador compulsivo, ele não fala delas. Ele só vai deixar elas virem à tona quando essa reciprocidade não acontecer. As regras sobre como os outros devem ou não devem tratar um agradador compulsivo revelam o caráter defensivo do agradador ou da agradadora compulsiva. Há poucas dúvidas de que satisfazer, ajudar ou atender às necessidades dos outros lhe dá prazer e gera gratificação. Claro, ela sente esse prazer. Contudo, a fórmula autoprotetora da agradadora compulsiva troca a sua agradabilidade na esperança de deter as reações negativas das pessoas contra ela. Ela quer evitar ao máximo ser criticada, abandonada, rejeitada. Então, quando essa fórmula não funciona, quando falha, ela vem e apresenta os 7 deveres fatais. E aí, como é que a gente vai lidar com tudo isso? A Rosângela falou assim, a pessoa não valoriza. Tá vendo aí, ó? Rô, é bem típico, tá tudo bem ativo, né? O que eu tô achando muito interessante é que você tá consciente, né? Você tá consciente de que você é uma agradadora compulsiva, de que você apresenta fatura, de que você faz todo esse processo e é uma contradição, porque apesar de você saber que isso não é legal, você ainda tá falando assim, a pessoa não valoriza. Eu faço, a pessoa não valoriza. Eu, sou eu. É como se houvesse, assim, uma guerra dentro de você, né? Entre saber isso, entre saber que eu não sou valorizada, quando você diz assim, eu não sou valorizada pelo que eu sou. Ninguém me valoriza pelo que eu sou. Mas, na verdade, é você que não se valoriza pelo que você é, porque você não foi ensinada a se valorizar pelo que você é. Você foi ensinada a se valorizar pelo que você faz. E aí você se torna uma agradadora compulsiva. E ao se tornar uma agradadora compulsiva, nós começamos a desenvolver certos aspectos narcisistas na nossa personalidade. Ai, meu Deus do céu, vamos ficar doido aqui agora. Como assim, Gel? O agradador compulsivo, ele começa a desenvolver o quê? Alguns tipos de comportamentos narcisistas. Por quê? Porque ele está fazendo algo para ser olhado. É como se ele quisesse que o outro fosse o espelho da sua boniteza. Eu sou tão bonito, eu ajo tão bem, eu sou tão legal, eu sou tão bonzinho, eu sou tão perfeito, eu sou tão maravilhoso, que agora, espelho, devolva-me toda essa bondade. E isso é um aspecto
é uma semente de um aspecto narcisista na nossa personalidade. É uma forma de compensação. A gente vai falar muito no Cura 360 sobre a questão da compensação. Como eu vou tentando compensar aquilo que me falta. E às vezes eu vou tentar compensar o que me falta com um excesso, não é? Então, eu não tenho nenhuma autoestima, eu não sinto que tenho nenhum valor, então eu quero usar o outro como espelho, o outro como feedback para que eu tenha valor. Por isso que a gente brinca, né? Que como o Caetano diz, Narciso acha feio o que não é espelho, não é? Então, se você não me devolve a imagem que eu estou emitindo através das minhas ações nesse espelho, e você é o meu espelho, e você não me dá de volta, eu preciso quebrar o espelho. Faz sentido para vocês, gente, isso que eu tô falando? Faz sentido? Tá fazendo sentido? Vai ficar doida comigo, ô Rosângela. Tu não sabe os rojão que eu já peguei? Tem medo não, mulher. Só quem sabe o que é, sabe os rojão que Madame Jojo já pegou na vida, né? E a gente trabalha junto, e a gente se cura junto, e a gente se transforma junto, e a gente vai se olhando nesses espelhos de cura, não em espelhos narcísicos. Quem tem coragem, que venha, não é? Que é a coragem de olhar nesse espelho, mas nesse espelho para se reconhecer, não para que o outro reflita aquilo que eu entendo como bondade, como beleza, como tudo aquilo que eu gostaria de receber. Tá fazendo sentido para vocês, gente? O entendimento do que eu tô trazendo tá ficando legal? Eu sei que é um conteúdo profundo, eu sei que é um conteúdo um pouco complexo, né? Porque a gente está falando muito aqui de projeções, de uma série de coisas importantes que nós, como terapeutas e como seres humaninhos da Terra, precisamos compreender. É muito importante que a gente compreenda, não é? Então, como é que tá esse conteúdo aí? Dá um feedback para mim, por favor, gente. Please, please. Será que tenho esse compromisso comigo mesma? Que compromisso? Conte-me. De se olhar, de quebrar esse espelho narcísico e encontrar com o espelho da realidade para se autotransformar? É disso, Rô, que você está falando? É disso? Se for, eu acho que pelo movimento que você está fazendo, de fazer terapia, de estar aqui, de estar ouvindo tudo isso, de levantar a mão e dizer eu acho que você está pronta. Eu acho que você está pronta para esse confronto, porque é um confronto com a gente mesmo. Quando a gente sai do espelho narcísico, não é? Que é esse espelho da fantasia, onde eu me coloco como esse ser iluminado, que faço tudo para o outro, com as melhores das intenções, você já começou a perceber que não é bem assim. Você já começou a perceber que tem fatura. Então eu acho que você já está pronta para quebrar, sabe? E uma coisa mais linda do mundo, que quem já fez, né, o Terapeuta Master comigo, um dos módulos principais, eu estou pensando em iniciar o curso com ele, que é o nosso bônus. Eu estou pensando em iniciar com o nosso bônus, que é a cura do amor próprio. Eu estou sinceramente pensando em começar com isso. Quando a gente sai dessa fantasia, né, dessa casca, desse reflexo que a gente quer imprimir na sociedade para que o outro nos retorne na altura desse reflexo, e quando a gente quebranta esse coração e quando a gente quebra esse espelho para olhar para dentro, a gente encontra muita beleza. A gente encontra uma beleza muito grande, Rô. A gente encontra um encontro muito profundo com a nossa luz e a nossa sombra, que é muito mais bonita do que qualquer projeção narcísica que a gente faça dentro desse âmbito do fazer. Entende? É muito profundo e muito bonito. Quando a gente começa a fazer essa caminhada, é uma transformação muito grande.
voltando a falar aqui então dessa fórmula, né? Dessa fórmula que nós falamos, dos 7 deveres fatais, dessa cobrança, né, que o agradador compulsivo faz para aquele que ele agrada, naquele em que ele projeta toda a sua bondade, né? Nós poderíamos elaborar na seguinte maneira, né? Então, todos os 7 deveres fatais podem ser facilmente reelaborados sobre uma forma de preferência. Por exemplo, eu preferia não ser rejeitada pelos outros. Essa é uma afirmação mais realista do que a ordem que proíbe os outros de agirem assim. Por isso que a gente fala que esse espelho ele vira um espelho narcísico, porque é como se eu desse uma ordem. A partir do momento em que eu faço tudo pelo outro para não ser rejeitada, quando o outro nos rejeita, é como se eu estivesse dando uma ordem. Você está proibido de me rejeitar. Você não pode me rejeitar porque eu sou boa para você. Quando a gente começa a sair desse lugar do espelho narcísico, né, dessa dor projetada, a gente começa a entender assim, eu preferia não ser rejeitada, mas eu começo a entender que o outro tem o direito de me rejeitar. E esse é o grande ponto de mudança. O outro tem o direito de me rejeitar e isso não tira o meu valor. Não é porque o outro me rejeitou que eu não tenho valor, porque eu começo a descobrir valor em mim. Então não me importa como o outro me lê, não importa como o outro me vê, não importa a reciprocidade do outro. O que importa é que eu começo a construir dentro de mim uma energia libidinal, uma energia sexual direcionada para a construção de um ser essencial e não para um ser fazedor, né? Então, quando a gente está falando de libido, de energia libidinal, de Kundalini, a gente está falando da energia da vida. A gente está falando da energia que faz com que a gente cresça, que a gente viva, que a gente dê fruto. Então, quando eu começo a usar essa energia libidinal direcionada para a construção do ser, eu começo a compreender que, ok, me magoa que o outro me rejeite. Eu tenho até o direito de ficar triste, mas eu começo a compreender que o outro também tem o direito de não me ter como preferência. E isso é uma grande virada de chave. Deixa eu ver o que a Gláucia escreveu aqui. A Simônia falou, é de arrepiar esse módulo. É um pega na alma maravilhoso. O cura do amor próprio, né? É muito, muito bom. Nossa, cabeças rolam, corações sangram, mas a gente sai melhor. A Gláucia colocou, Rosângela, você está no seu processo, já deu vários passos. Parabenize-se e vibre com esses passos dados. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso aí, Gláucia. É isso mesmo. E a Rosângela, dane-se a opinião dos outros, cada um tem seus processos. É isso mesmo. É o momento do dane-se, sabe? Para não dizer outra coisa. E nesse momento do dane-se, a gente começa a construir valor dentro da gente. A gente começa a reconstruir esse ser, a usar essa energia libidinal para ser e não para fazer, para ter a companhia ou para ter a aprovação, não é? Ou para ter o reconhecimento. Por quê? Porque eu mesma me reconheço, porque eu mesma compreendo a minha posição. Ainda que alguém me interprete mal, ainda que alguém me rejeite, ainda que alguém tenha uma antipatia gratuita por mim, eu simplesmente posso olhar para essa energia negativa, para essa volta, né, que me machuca, eu posso olhar com compaixão e dizer, ok, é o direito da pessoa de me rejeitar, é o direito da pessoa de não querer a minha companhia. Agora, tem uma pessoa que eu não posso permitir que me rejeite, que eu não posso permitir que me abandone. E essa pessoa sou eu mesma, né? Então, essa reconstrução que não foi feita. Qual é o trabalho terapêutico com relação à volta da saúde mental, da saúde psíquica do agradador compulsivo?
é esquecer ou ressignificar a forma como foi educada, não é? Lá no seu primeiro setênio de vida, onde só se era gratificado quando se fazia algo, mas ser a boa mãe de si mesma, ser o bom pai de si mesmo, reconstruindo então essa conexão com o valor do ser, com o valor de ser, de estar, de existir, né? De simplesmente ser como uma flor no campo, que embeleza, né, aquele campo só por existir. Qual é a função da flor para a gente quando passa por um campo? Ver a beleza da existência daquele ser. E isso é para todos os seres humanos. Agora, a primeira pessoa que precisa reconhecer essa beleza, que precisa reconhecer essa utilidade inútil de ser, somos nós mesmos. Nós precisamos reconhecer essa inutilidade, né? Que é simplesmente ser, simplesmente existir. É uma coisa tão inútil e ao mesmo tempo tão poderosa, né? Eu simplesmente sou, e sou porque existo. Somente isso, só a minha existência, o meu cheiro, a minha forma, o meu jeito de ser, só isso já colabora, só isso já transforma, só isso já tem dignidade. E isso não é só isso, isso é tudo isso. É a conexão com o ser, a conexão com a essência. E aí, vamos entender como é que a gente sai, né? Como a gente para de criar deveres e obrigações. Pessoas que têm esse tipo de pensamento, que estão programadas para fazer e não para ser, né? Essas pessoas, elas têm uma capacidade muito grande de produzir emoções negativas que ficam presas dentro dela. Então, elas têm muitos deveres, elas estão sempre com pensamentos repetitivos de que elas deveriam estar fazendo melhor as coisas, numa autocobrança insana. Isso causa depressão, ansiedade, problemas de humor, não é? Então, digamos que é uma demanda de deveres. São tantos deveres, são tantas frases como eu devo, eu tenho que, eu preciso fazer, né? Assim como as formas negativas também, dizendo eu não devo, eu não posso, agora não, né? Por quê? Porque é tudo dentro do âmbito da dívida. Não tem prazer. Eu não consigo dizer, eu quero, eu gosto, eu vou, né? É tudo assim, não, eu não devo, eu não posso. Eu não vou ali porque eu não posso. Eu não devo fazer isso. Primeiro sempre o dever. E o dever está sempre em priorizar o outro, né? Então, essas pessoas, elas estão sempre cercadas dessa negatividade que vão causando então o que? Ansiedade, depressão, ficam pessoas muito aceleradas. E isso, no fim das contas, o que acaba acontecendo, meus amores? Em vez de atrair as pessoas para si, o que esse comportamento faz? Alguém tem uma dica? Alguém tem um chute? O que esse eu devo, eu tenho que, eu não devo, eu preciso fazer isso agora? O que todo esse peso acaba fazendo com a pessoa? Que ela está com a intenção o quê? De fazer tudo para o outro para não ficar sozinha. E o que acaba acontecendo? Desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, o que ela acaba fazendo? Em vez de atrair as pessoas para si, ela afasta. E ela vai ficando cada vez mais sozinha, né? Então, uma das coisas que a gente precisa começar a ajudar, né, a nossa própria psique nesse processo é trazer declarações mais flexíveis, né? Falando sobre preferências, trazendo a noção de aceitação, de tolerância, tirando o devo, as obrigações, as cobranças, muita negatividade. É isso aí, Rô. Isso gera muita negatividade, porque gera uma tensão, né?
Eu tô fazendo, as pessoas não estão sendo recíprocas, eu vou ficando com essa negatividade presa dentro de mim, nada tá conectado com prazer, a minha libido não é pro meu prazer, a minha energia sexual não é pro meu gozo, não é pro meu prazer, não é pra minha alegria, é pra alegria do outro, porque eu fico esperando a energia libidinal do outro para ter prazer, certo? E aí vai entrando numa tensão. Essa tensão vai fazer o quê? Vai afastar as pessoas. Vai afastar as pessoas. As pessoas vão sentir essa onda de negatividade. Vão falar, não, ai, nossa, essa pessoa é pesada. Ah, não, mas a sua cobrança é uma coisa muito, muito pesada, não é? Então, a gente vai tendo que trocar esse eu devo, eu tenho que, né, por preferências. Ah, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, também aceitando que o outro tenha outras preferências, para além das suas, para além daquilo que você considera importante, né? Eu vou trazer aqui que eu achei muito interessante, Dr. Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva comportamental, que é uma antecessora da terapia cognitivo-comportamental moderna. Ele diz o seguinte, segundo Ellis, neuróticos agradáveis é um termo usado por ele para incluir praticamente todos os que sofrem de ansiedade, depressão e de outros estados negativos de humor. São criaturas que se incomodam a si próprias, que se tornam infelizes por acreditarem em 3 obrigações ou deveres principais. Então, vai perceber aí, minha filha, meu filho, se você, segundo Dr. Albert Ellis, é um neurótico agradável. Vamos pensar nisso? Vamos lá? Marca aí para ver. Vamos lá. Eu devo me sair bem, agradar os outros ou ser amado por pessoas importantes para mim. Do contrário, não terei valor nenhum. Do contrário, não terei valor nenhum. Devo me sair bem, agradar os outros ou ser amado por pessoas importantes para mim. Do contrário, não terei valor nenhum. Marcou ponto aí, meu amor? Marcou ponto aí? Gatinha, gatinho. Fala pra mim. Se você marcou ponto, saiba que essa frase, dentro desse estudo, ele cria, né, esse imperativo, esse devo me sair bem, esse imperativo cria depressão e ansiedade. Então, se você é uma pessoa que se cobra, eu tenho que me sair bem, agradar os outros ou ser amado por pessoas importantes por mim, senão eu não terei valor. Isso cria em você estados de depressão e ansiedade, ok? Deixa eu ver o que a Rô está perguntando aqui. Depressão pode ser aprendida ou não? Digo isso devido ao crescimento com minha mãe e meu pai. Sim, depressão pode ser aprendida. De que forma? Repetindo comportamentos. Se eu tenho um pai ou uma mãe depressivos, eu vou olhar a forma como essa pessoa interage no mundo e quem são os nossos primeiros modelos? Nossos pais. Ou a forma como eles nos tratam, às vezes o excesso de rigorosidade, como a gente falou aqui. Nada nunca tá bom, eu nunca consigo ter uma aprovação. Isso também vai gerar depressão ou ansiedade, porque é como se eu nunca fosse suficiente. Então sim, depressão pode ser aprendida, ok? É verdade. Vamos lá para o segundo ponto que traz o Dr. Ellis, para saber se você é ou não é um neurótico agradável. Você deve me tratar com gentileza, doçura ou aprovação. Do contrário, está errado e é perverso. Toda vez que você tem a sensação de que se uma pessoa não te trata com gentileza, doçura ou aprovação, você acha que aquela pessoa está errada ou é perversa, você está criando um imperativo de raiva
de culpa e decepção. Então, as agradadoras compulsivas, os agradadores compulsivos, podem culpar a si próprias por não serem agradáveis o bastante ou merecedores de aprovação e a bondade dos outros. Mas isso está ligado com isso. Você vê o mundo de uma forma perversa, né? Quando as pessoas não te tratam com gentileza, doçura e aprovação, né? Então, as pessoas não me tratam com doçura, com aprovação. Meu Deus, essa pessoa é muito perversa. E essa raiva cria culpabilidade, porque eu nunca quero estar em contato com sentimentos negativos. E o terceiro ponto para saber se você é um neurótico agradável é: minha vida sempre deve ou deveria ser exatamente como eu quero, ou ela será terrível, catastrófica e desastrosa. Minha vida sempre deve ou deveria ser exatamente como eu quero. Quando ela não é como eu quero, ela é terrível, catastrófica e desastrosa. Esse imperativo interior leva à frustração, medo, confusão, raiva, ansiedade e depressão. Uma das coisas de quem é minha aluna que eu mais falo, mais digo, é o ponto de virada. O ponto de virada. Existem vários, mas o primeiro ponto de virada, respondendo a Rosângela, como descartar esse aprendizado? O primeiro ponto de virada é aceitar a vida como ela é. Esse é o primeiro ponto de virada. Aceitar as coisas como elas foram. Aceitar o pai que eu tive, aceitar a mãe que eu tive, aceitar todas as relações vividas, todos os danos, todas as perdas, todas as frustrações, tudo. Aceitar tudo de bom e tudo de mal que te aconteceu. Eu só consigo começar a quebrar essas barreiras quando eu aceito. Aí a Rosângela falou assim: não como eu quero, mas o que é a expectativa dos outros, família. Eu não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer. Eu entendi como você estivesse dizendo que não é que você não é como você quer, mas é como a expectativa dos outros, a família, você tentando suprir. Esse processo é de você querer que as pessoas façam as coisas do jeito que você acha que tem que ser, que é o melhor para a família. É isso que você está dizendo? É isso? Esse é o processo do controle, não é? Esse é o processo da boazinha que acha que sabe o que é bom para todo mundo. Então, se as coisas não forem do meu jeito, tudo é uma catástrofe. Se a vida não é como eu planejei, não é que eu sou chata, né? Eu sou uma pessoa insatisfeita. Eu vou ficar frustrada, confusa. Por isso que eu falei aqui do espelho narcísico. Toda pessoa que tem no seu valor o fazer, quando alguém não faz aquilo que ela acha que deve ser feito, é como se esse espelho se quebrasse. Porque para que tudo funcione, o seu fazer precisa estar correto, a sua visão precisa estar certa. Para você se sentir amada, é preciso que as pessoas acolham a sua visão de mundo. E é preciso que as coisas aconteçam ou tenham acontecido conforme você acha que deveria ter sido. Esse é o princípio que a gente chama da cura. É o quanto eu sou capaz de deixar o outro ser como ele quer ser. O quanto eu sou capaz de perceber que eu não posso controlar todos os eventos da família e tudo que acontece dentro dessa casa, dentro dessa família, dentro dessas relações. Enquanto eu não encontro esse valor dentro, eu vou estar sempre querendo manipular os bonecos fora, para que eu sinta que eu tenho algum controle, para que eu sinta que eu tenho alguma utilidade. Ah, mas quando as pessoas não fazem o que eu quero, ou quando as coisas não saem como eu quis, ou quando eu olho para o passado e vejo que a minha vida não foi aquilo que eu sonhei, meu Deus do céu, meu mundo cai. Eles sabem eles sabem o que eu preciso fazer, mas não respeitam eu. Sou muito criticada. Então,
eles sabem o que você precisa fazer, mas não respeitam. Tem um pouco de contradição aí no que você está dizendo, não é? É como se você estivesse dizendo assim, eles sabem como eu gostaria que as coisas fossem, ou como as coisas deveriam ser, porque eu sei como é que deve ser feito. E aí as pessoas não respeitam o que eu estou dizendo, elas não aceitam a minha visão. E aí eu sou muito criticada. E aí quando eu sou muito criticada, eu sinto muita dor. Porque o que vai fazer eu parar de sentir dor é as pessoas concordarem com a minha visão. É as pessoas não me criticarem. É as pessoas acharem que aquilo que eu estou direcionando, aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou construindo para o bem de todos, seja 100% aceito. Quando alguém questiona a sua visão, quando alguém questiona a sua forma de enxergar, aquilo é uma dor fatal. Dói, porque você está o tempo todo fazendo coisas, né, para que as pessoas te aprovem. Te aprovem pelo fazer e não pelo ser. E isso é muito pesado para todo mundo. É pesado para você, que nunca se sente verdadeiramente amada, como eu disse, né? Não se sente amada como uma flor do campo é amada, não é? Só por existir. E não se sente amada porque não sente que não tem essa reciprocidade, não é? A Rosângela falou, gente, hoje é terapia para Rosângela. Estamos aqui, ó, só na terapia, Rosângela. Eles querem como eles querem que eu faça, mas se não concordo, me jogam na cara. Olha aí toda essa dinâmica, não é? Olha toda a dinâmica que a gente tá trazendo aqui. É bem profundo. Sua terapeuta não precisa pedir perdão, Rô. Você tá botando aqui para fora. E isso é ótimo, sabe por quê? Que a sua terapeuta, que é uma terapeuta incrível, maravilhosa, vai poder te ajudar a olhar para isso com profundidade. A gente está aqui para fazer isso mesmo, para levantar essa poeira, para levantar essas questões para a gente olhar para elas. Esse é o nosso papel. Terapia em ação é isso, tá? Então, presta atenção. Você está ali nos 10 mandamentos. Você está ali nos 10 mandamentos. Eles não querem fazer o que eu estou dizendo. Aí você acha que eles é que querem te impor, não é? Você diz assim, olha, tem que ser azul. Aí eles falam assim, não, a gente não quer que seja azul. Tá vendo como é que você é, mãe? Tá vendo como que você é, tia? Tá vendo como que você é, filha? Você diz que tem que ser azul, ninguém concorda com você e você continua insistindo. Por quê? Porque você não aceita o diferente. Porque é como se eles trouxessem uma nova visão, eles estivessem dizendo para você assim, nós não te amamos. É isso que você sente. Você sente que ao não concordarem com você, as pessoas estão dizendo, nós não amamos você. E não tem nada a ver. A gente pode discordar e continuar se amando. A gente pode até cobrar e continuar se sentindo amado. A gente pode ser cobrado e continuar se sentindo amado, né? Então faz parte aí das nossas vidas, da nossa situação. Então, o que eu estou propondo para vocês é, nesse processo de compreensão, né, de que a gente tem um pouquinho desse neurótico agradável, todo mundo tem um pouquinho, o que importa, como eu venho sempre falando em cada live para vocês, não é se eu tenho alguma coisa, é o quanto eu tenho alguma coisa. Não é se eu tenho algum tipo de comportamento desregulado, é o quanto eu tenho, porque todos nós temos. Todos nós em algum momento vamos nos sentir assim. Todos nós em algum momento vamos estar ali fazendo alguma coisa para receber em troca. O problema é a frequência e a intensidade desses sentimentos. O problema não é ter esses sentimentos. O que torna a gente disfuncional, o que faz a gente realmente não ter qualidade de vida, não é o que a gente sente, é o quanto a gente sente. É o quanto isso é forte,
o quanto isso fica disfuncional, o quanto isso nos tira do nosso próprio eixo. E esse é o grande problema. Ir amenizando essas sensações. Então, quando eu falei aqui, trocar o deve, você tem que me amar, trocar por eu gostaria de me sentir amado por você, tem um outro peso. Isso dá o direito ao outro de sentir algo diferente da minha expectativa. Então, a gente começa a entender e a baixar essas expectativas e a gente vai ficando um pouquinho mais saudável. Ainda que venha o gatilho da dor, ainda que venha o gatilho dessa sensação, né, de que, meu Deus, eu não estou sendo amado porque essa pessoa não está concordando comigo. Peraí, calma, essa pessoa tem o direito de não concordar comigo. Isso não significa que ela não me ame. Por quê? Porque é a nova construção desse olhar para dentro. É você começando a valorizar o seu ser. É você percebendo que não é necessário que as pessoas concordem 100% com você para que você continue sendo amado, né? Não é o fato de alguém concordar ou não com você que faz com que essa pessoa te ame mais ou menos, né? Se tem uma pessoa que eu discordo pra caramba, é o meu marido. E não tem pessoa que eu ame mais do que ele. Mas a gente discorda muito. Eu tenho muitos senões. Eu digo muitas coisas para ele que eu não concordo. Entende? Então, quando ele leva isso para o sentido de ser ou não aprovado por mim, a gente nem consegue conversar. Mas quando ele está mais equilibrado e ele entende, por exemplo, que aquela crítica ou que aquele não concordar que eu trago não significa que eu não o ame, a gente consegue conversar sobre aquilo. Vocês estão percebendo a diferença? A Si colocou aqui. Todos nós temos um pouco de neurose. Mas quanto de neurose? Muito bom, Gel. É isso aí. Todos nós temos neuroses. Todos nós temos uma síndromezinha de perseguição. Todo mundo tem um pouco de paranoia, não é? Agora, o problema é o quanto de paranoia eu tenho, o quanto de neurose, não é? Quanto isso está exacerbado. Porque quanto maior a quantidade, menos qualidade de vida eu tenho. E como é que eu diminuo a intensidade da neurose, da paranoia? Olhando para dentro de mim, encontrando valor dentro de mim. Simônia, todos têm loucura e médicos. Exatamente. Dentro de nós tem o louco e dentro de nós tem o médico. Dentro de nós tem o veneno e dentro de nós tem a cura. E essa colocação, ela é perfeita, Rosângela. Perfeita. Porque traz pra gente o senso de autorresponsabilidade. Onde eu sou a pessoa responsável por trocar esse sentido de obrigação, de obrigar o outro a concordar comigo. Por quê, gente? Todo bonzinho, todo agradador compulsivo, ele é tirano. Ele quer obrigar o outro a pensar como ele. Ele quer obrigar o outro a concordar com ele. Ele quer obrigar o outro a responder a ele na altura daquilo que ele acha. E isso é um processo de tirania emocional. Quando a gente começa a perceber isso, que esse comportamento tirânico está ligado com a nossa criança interior, com essa criança que não recebeu a aprovação, com essa criança que foi extremamente cobrada, com essa criança que não recebeu afeto, eu começo a cuidar da minha própria criança e ser a boa mãe de mim mesma, né? E aí a gente começa então a sair da dualidade, sair do julgamento, sair da frequência de apontar o dedo para fora e dar o direito ao outro de ter um time diferente do meu, a pensar diferente de mim, a gostar de um político diferente do meu, de ser de um time diferente do meu. Eu começo a compreender que não é porque o outro não pensa como eu e não gosta das mesmas coisas que eu, que ele não gosta de mim, que ele não me valoriza, ok? Então a gente começa então a apaziguar essas sensações de dualidade.
A gente começa a sair da frequência do julgamento. A gente começa a entender que cada um tem um valor imenso apenas por ser e existir. E que em toda relação haverá conflito. Em que toda relação haverá diferenças. E que ao poder expressar os meus sentimentos negativos com respeito, ao expressar os sentimentos negativos e ao ouvir os sentimentos negativos ditos de forma respeitosa, eu consigo viver então uma vida de ser. Eu consigo manifestar a minha essência. Eu consigo trabalhar sobre aquilo que pode e deve ser transformado dentro de mim. Eu consigo fazer acordos. Eu consigo fazer conciliação, eu consigo apaziguar, eu consigo acalmar, eu consigo aplainar, eu consigo trazer paz e harmonia e leveza para a minha vida e para a vida das pessoas que me cercam. Vocês gostaram da nossa aulona de hoje? O que vocês acharam? Gente, quero comentários aí, bora explodir cabeça, quero saber como é que foi para você. A gente vai continuar a sequência, né, disso tudo. Vamos falar um pouquinho das vozes do passado, um pouquinho do sistema de crenças, um pouquinho desse perfeccionismo agradador. Vamos olhar para sabotadores, né? Vamos entender as atitudes, os ajustes das atitudes que a gente pode para parar de se sabotar nesse sentido. Eu espero que vocês estejam gostando. Para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se todas vocês que estão aqui já estão inscritos lá no nosso evento. Saiba que o nosso primeiro dia de aula, né, esse evento do nosso evento gratuito, eu vou trazer as 5 feridas da infância e a criação das subpersonalidades. Sabe essa energia que às vezes te toma, que você não sabe nem de onde vem, que você não tem controle, que você já pegou e já falou, né? Todas essas energias, elas são criadas lá na nossa infância. E você vai ter uma aula especial, gratuita, no dia 6. O dia 6 é o nosso primeiro dia. Esse é o nosso primeiro assunto. São 4 dias de aula. E você vai ter uma apostila bacana. A gente vai fazer exercícios juntos. Eu quero que você entre em contato com aquilo que eu costumo entregar dentro de sala de aula para os meus alunos. E se você sentir no final desses 4 dias um chamado para continuar essa jornada, você se inscreve na nossa turma, né, do método Cura 360, tá bom? Então, a gente vai vir com muitas ferramentas e fora as ferramentas, né, gente? O processo de autoconhecimento profundo. É um curso, mas na verdade, sinceramente, é mais do que um curso, é uma mentoria. É um lugar de muita transformação. Se você ainda não se inscreveu, vai lá na nossa bio, se inscreve e entra no grupo. Nesse grupo que você vai receber todas as informações, o link, o PDF para você assistir às aulas gratuitas, tá bem? Muitos de vocês que estão aqui já estão inscritos no nosso curso. Eu fico muito feliz e muito honrada, né, pela sua confiança. E se você tem pessoas que você gostaria de trazer para que essa pessoa conheça, saiba disso tudo que a gente está ensinando aqui, convida para assistir nossa live, convida, você já é aluna, mulher, agora tu não escapa, bora fazer essa transformação, a gente aqui nas aulas e você com a sua terapeuta maravilhosa, com a Gláucia, né, vai dar um vucu-vucu bom, um 2024 transformado, um 2024 leve. A Rosângela colocou aqui, a Simônia colocou, gente, obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês, arrasou com as aulas. Apenas esses parceiros realmente querem trabalhar juntos, porque um remando, um do lado do outro fica difícil. Terminou meu casamento 23 anos e meio. Já me inscrevi no curso. Bora, Rô, sempre há tempo. Sempre há tempo. Eu tenho uma aluna, a nossa querida Carmel. Carmel mudou a vida dela totalmente. Saiu de um casamento de 16 anos, hoje está vivendo uma relação maravilhosa. Foi um processo, fez terapia, fez curso e a vida muda. É só a gente mergulhar, né? Bora trabalhar, bora se abrir, bora abrir o coraçãozinho. Como eu brinco, o pessoal chega com um coração cabeludo, todo precisando, cheio de nó.
A gente vai lá, passa um creme rinse, vai passando um pentinho para desembaraçar. Esse cabelo fica, ó, o coração fica com aquele cabelo lisinho, o coração chega bem cabeludinho, fica bem embaralhado, mas depois aos pouquinhos ele vai se ajeitando, vai ficando com aquele cabelo sedoso. Tá bom, Rô? Sem pressa. Sem pressa. Você já tá lá dentro agora, mulher. Agora é só escangalhar. Só escangalhar os traumas. E, se puder, Rô, se inscreve no retiro. Porque o retiro vai vir numa profundidade, num desbloqueio emocional, numa cura que é algo surreal. Quem já passou pelos nossos retiros sabe, não é? O nível de profundidade que é o trabalho que a gente faz. Esse trabalho desse ano vai vir bem especial. O meu tá todo embolado. Ai, gente, eu amo vocês. Meus amores, um grande beijo. Até amanhã. E a gente continua com esse assunto maravilhoso que é desvendando, desconstruindo, curando e sarando a boazinha que existe em você, essa agradadora compulsiva que não te ajuda, só atrapalha. E vamos dar muito amor para ela. Um beijo, até amanhã, meus amores. Fiquem com Deus.